Durante a gestação, o corpo da mulher passa por diversas mudanças e adaptações para o desenvolvimento do bebê. Mas após o parto, como é a recuperação? Quais os cuidados? Hoje no Bem-vindo eu converso com a fisioterapeuta sobre mudanças do corpo no pós-parto. Fernanda, quando a gente fala aí desse período do pós-parto, né? Durante a gestação, o corpo da mulher passa por diversas transformações. E no pós-parto, essas mudanças continuam, né? Tem um tempo ali para o corpo voltar para o lugar. Quais mudanças são essas? O que acontece? Inicialmente, o corpo tem que imaginar, ele gastou 9 meses para poder se modificar. E agora, de uma hora para outra, ele vai ter que voltar ao que ele era antes, né? Então, já vai ter alterações hormonais que vão acontecer de forma muito brusca, né? E isso tem que ter uma observação muito cautelosa com a mulher, porque às vezes a mulher vai ter lá nos primeiros 15 dias uma coisa que a gente chama de blues pós-parto ou baby blues, né, que ela não é uma depressão pós-parto, mas essa alteração hormonal vai causar choro da mulher, insegurança, né, com a questão da maternidade. Então, a gente tem que pensar que tem que ter uma atenção para essa mulher nesse momento. As alterações do corpo da mulher, né, você tem que pensar que tudo agora tem que voltar numa velocidade muito rápida. Então, por exemplo, o útero, né, ele vai regredindo de forma rápida demais. Isso, com essa alteração de hormônio, também vai alterar a questão até da mucosa vaginal, né? Então, leva a uma atrofia dessa mucosa vaginal, então isso também leva a essa alteração. O músculo, ele fica mais flácido, mais fraco, né? Porque ele já tem as alterações que houve na gestação de instabilidade mesmo da articulação, da musculatura, que ficou fraca, né, pelas distensões, pelo hormônio, e aí esse retorno do corpo não faz com que esse músculo fique forte de uma hora para outra, né? Ele continua com aquelas fraquezas. E a sobrecarga da mulher no pós-parto é muito grande, porque ela tem que cuidar do bebê, né? Ela volta como se fosse tira aquele cuidado que tem durante a gestação com a gestante, né? E foca muito no bebê e ela perde ela tem que voltar à atividade com muita intensidade de cuidar de um bebê como um corpo que ainda está sofrendo adaptações. Essa recuperação, essas mudanças, elas são diferentes para uma mulher que teve um parto de via vaginal, para uma mulher que teve uma cesárea? As pessoas têm uma ideia de que se teve o parto vaginal, que vai levar a uma alteração nessa parte do períneo, né, dessa musculatura. E quem teve parto cesárea não vai ter. Não é verdade, porque só da mulher engravidar já vai haver uma sobrecarga desse assoalho pélvico. É pelo esse peso do bebê, dessa aumento do abdômen, o peso que o bebê causa, né, a sobrecarga dele no assoalho, né? Então, isso já vai acontecer. Então, muitas mulheres acham assim, eu vou pensa numa cesárea que não vai ter complicações no pós-parto. Não. Então, toda mulher, independente da via de parto, ela precisa, no pós-parto, ter uma avaliação detalhada dessa parte do assoalho pélvico. É muito importante. É lógico que o parto vaginal, quando a mulher, né, vai ter lá a passagem, o parto, há uma distensão maior, né, dessa região do períneo. E isso vai realmente poder, essa distensibilidade, né, na verdade, essa aumento, né, que acontece durante o trabalho de parto, pode favorecer, sim, uma sobrecarga maior do que quando é a cesárea, né? Vai acontecer, na verdade, uma sobrecarga. E tem muitas mulheres que fazem fisioterapia durante a gestação para se preparar ali para o parto, né? Principalmente aquelas que querem ter um parto vaginal, que é, né, um normal, um parto natural. Mas essa fisioterapia pélvica e todos aqueles exercícios, aquela preparação, eles contribuem também no pós-parto para uma recuperação melhor? Sim, com certeza, né? Porque se você prepara o seu corpo durante a gestação para ele ir suportando aquela sobrecarga
de tempos em tempos, né, que vai acontecendo durante os 9 meses, você acaba dando uma condição muito melhor para essa musculatura no pós-parto. Principalmente você pensando na questão do parto vaginal, se você trabalha essa musculatura para essa passagem, né, do bebê e tudo, a recuperação desse músculo vai ser muito melhor, né? Então, como eu disse antes, né, independente da via de parto, é importante trabalhar durante a gestação também. E esses cuidados, eles continuam aí no pós-parto? Existem exercícios e na fisioterapia também para fazer uma avaliação desse assoalho pélvico que podem contribuir aí para essa recuperação? Sim, é muito importante, né, durante o pós-parto, fazer essa avaliação com o fisioterapeuta, independente se é o parto cesáreo ou se é o parto vaginal, né, mas o parto vaginal a gente intensifica mais e logo após o parto, já existem exercícios que podem ser feitos 8 horas após o parto vaginal e 10 horas após o parto cesárea, existem exercícios específicos para essa região, para poder já ir ativando essa musculatura que já vai contribuir. E depois fazer uma avaliação mais detalhada após 30 dias a 40 dias, né, entre 30 e 45 dias, fazer uma avaliação com o fisioterapeuta da área pélvica, né, para poder avaliar melhor esse assoalho, né? Então, assim, é muito importante. E há uma influência direta da questão abdominal com a questão do assoalho pélvico, né? Então, muita gente acha que tendo uma cesárea não vai precisar, vai, né? Porque você tem o músculo abdominal durante a cesárea, como ele é afastado, né? E ainda você tem o corte e tudo. Então, também acontece sobrecarga no assoalho pélvico, mesmo sendo via de parto cesárea, devido a essa ligação direta do abdômen, né, com a questão do assoalho pélvico. Fernanda, a gente havia comentado que durante a gestação a mulher passa por diversas mudanças no corpo aí, né? Há uma sobrecarga das articulações, tem essa mudança na questão da musculatura, o próprio assoalho pélvico, mas depois que o bebê nasce, ela também continua tendo de fazer esforço físico, né? Então, essa questão de abaixar para pegar o bebê no berço, da própria amamentação, quais cuidados que ela pode ter para ajudar nesse período também? O ideal é que quando essa mulher for pegar o bebê, né, no berço, ela agache, ao invés de só flexionar o tronco, né? Porque a musculatura dela já vai estar mais fraca, né? E ainda tendo essas sobrecargas o tempo todo, então é importante realmente ela manter essas posturas melhores. Então, ela pegar o bebê de forma como flexionar o joelho para poder pegar o bebê. Na hora de trocar o bebê, né? Se ela for trocar o bebê, por exemplo, numa cama, que ela ajoelhe para ficar bem em frente a essa cama, tá? Na hora que for colocar, por exemplo, no próprio trocador, que ela coloque o trocador de uma forma que fique a uma altura confortável para ela não ter que ficar inclinando tanto o corpo. Ao dar banho do bebê também, colocar um posicionamento onde ela coloca até um apoio de pé, onde ela põe um pé no chão e o outro fica ela coloca, né, tipo um calçozinho assim em cima para ela apoiar o pé, para ela poder dar o banho da melhor forma, né, e que seja nessa altura. Na hora de amamentar, é importante ela sentar de forma que ela sinta mais confortável, com o posicionamento do braço melhor, mais adequado, sem tanto desconforto, porque às vezes a mulher vai amamentar, está tão preocupada ali, né, com a questão toda da amamentação, da mão, que ela fica com o braço alto, toda desconjuntada, né, posturalmente, e isso vai gerar dores nessa região cervical, então é muito importante ela pôr num posicionamento que seja confortável para ela. Se ela tiver que carregar o bebê, observar, porque fica muito carregando o bebê com o punho muito flexionado, isso pode gerar dores nessa articulação, né? Então, essa questão de vai pegar o bebê no berço, agachar, de trocar de forma onde o trocador fica numa posição boa para ela, isso é muito importante para evitar essas sobrecargas, principalmente porque o abdômen ainda está muito fraco. Então, a dificuldade de estabilização da coluna é muito grande nesse período de pós-parto. Fernanda, e no início a gente falou um pouquinho ali da diástase abdominal, mas eu acho que é um tema que muitas mulheres têm dúvidas, né? O
que é a diástase, por que ela acontece, e vai ter ela é influenciada pela via de parto também ou não? É uma alteração normal que acontece com a gestante durante a gestação? A diástase é o separamento ali, a separação ali do abdômen, do reto abdominal. Ele, né, tem uma poneurose no meio e ele afasta para o quê? Para esse abdômen, essa barriga crescer. Então, a diástase, ela é algo fisiológico, vai acontecer. Ela tem que abrir para caber esse bebê. O problema é quando essa abertura, ela fica fora do fisiológico, ela ultrapassa o fisiológico, né? E aí, sim, vai levar a grandes alterações, um monte de disfunção. Então, o que pode favorecer, por exemplo, uma diástase? Já teve vários partos, é algo que favorece várias gestações, né? Porque a barriga aumentou já várias vezes, então fica mais fraco essa musculatura. Se é gemelar, né? Então abre mais ainda, é outro fator que pode favorecer. Se a mulher engordar demais na gestação, né? Fora de um peso que a gente considera ideal, porque engordar a mulher tem que engordar, né? Mas fora daquele que a gente considera um peso adequado, isso também faz com que aumente a distensão desse abdômen e isso favoreça essa diástase. E com isso, o que pode favorecer essa diástase? Ela pode favorecer uma incontinência urinária, porque ela tem uma ligação, o abdômen, ele tem uma ligação direta com o assoalho pélvico. Então, ele pode favorecer uma incontinência urinária, uma disfunção desse assoalho pélvico, uma falta de estabilização da coluna, porque o abdômen, né, ele é como se fosse uma cinta natural na coluna para poder manter essa coluna no lugar. E aí, consequentemente, vai ficar mais instável e aí gera dores lombares, dores sacroiliacas, né? Então, na gestação, o que acontece? Já vai essas alterações, independente da via de parto, se é cesárea ou se é parto normal, né, o parto vaginal, vai acontecer se a mulher tiver alteração nessa diástase acima do fisiológico. É importante, aí, antes de voltar ou iniciar os exercícios físicos, passar por uma avaliação com o fisioterapeuta. Sim, sim. Tanto para avaliar a questão do abdômen, quanto a questão do assoalho pélvico, né? Porque se não fizer exercícios de forma adequada, de forma progressiva, pode aumentar essa diástase no pós-parto, sendo que estava ok durante a gestação, sendo uma diástase fisiológica durante a gestação.